Sejam muito bem-vindos ao novo quadro, que ainda está sem nome, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, dia 2 de julho. E em breve eu espero que isso seja solucionado. Conto com a colaboração de vocês para um nome ideal, o que vocês entendem por ideal aqui, e aos poucos a gente constrói juntos esse nome. Esse é um projeto que eu estava em mente de iniciar já lá no inicinho do ano, seria já um projeto para janeiro. Mas acabou que várias coisas foram acontecendo no meio do caminho e essa ideia foi ficando, sabe, em segundo plano. Não totalmente em segundo plano, visto que quando eu tive a ideia, eu já comecei a gravar alguns vídeos, mas a implementação não tinha acontecido ainda, começa a acontecer agora. E como que vai funcionar? Eu vou pegar trechos de livros, ou frases, ou citações, ou inspirações, assim, diárias, tipo esse livro. Vocês vão ver esse livro muito por aqui, que é o Diário Estoico. Como que funciona esse livro aqui especificamente? Ele vem e traz um tema para o dia para ser trabalhado. Com isso, ele traz uma citação, entre aspas. Na sequência, ele traz uma fala a respeito de toda essa temática abordada nesse dia. Com isso, vai ter dias que isso aqui já vai ser o suficiente e tem outros dias que a gente vai fazer ainda uma reflexão em cima dessa reflexão, trazendo para o nosso contexto aqui também, ou para o contexto de vida de uma maneira geral. Vocês sabem que eu gosto de filosofia, eu acredito que esteja faltando muito hoje em dia a ideia de profundidade. As pessoas têm ficado cada vez mais no raso, no mais superficial, e aqui a gente busca remar contra a maré nesse sentido também. Se você está junto comigo, bora junto, beleza? A temática do dia, então, lembrando que vocês vão ver outros vídeos depois que foram gravados antes desse, mas esse, como a gente acabou fazendo uma enquete, né, uma votação, e vocês acabaram decidindo por iniciar o projeto já e com essa mensagem que eu li ontem e que fez sentido, me fez retomar, né, esse projeto, eis que começaremos por ela, tá bom? A primeira mensagem, então, portanto, iniciando o quadro é: faça o seu trabalho. Entre aspas, uma citação do Marco Aurélio, do livro Meditações, inclusive ele está por aqui. Temos aqui seções de livros que eu acredito que vocês ainda não tenham percebido exatamente, e eu também não parei para mostrar. Mas saibam de uma coisa, nada nesse cenário, incluindo livros e enfeites, são aleatórios. Tudo aqui tem uma razão de ser, e aos poucos vocês vão perceber isso, tá bom? Então vamos lá. Primeira citação é: seja o que for que alguém faça ou diga, da minha parte estou destinado ao bem. Da mesma maneira que a esmeralda ou o ouro ou a púrpura podem sempre proclamar, seja o que for que alguém faça ou diga, devo ser o que sou e mostrar minhas verdadeiras cores. E aí, ele continua aqui, em fala dele agora, citação, fecho aspas. Os estoicos acreditavam que todas as pessoas, animais e coisas têm um propósito ou um lugar na natureza. Mesmo no tempo da Grécia e da Roma antigas, eles compreendiam vagamente que o mundo é composto de milhões de átomos. Era essa a ideia de um cosmos interconectado que sustentava sua noção de que cada pessoa e cada ação faziam parte de um sistema mais amplo. Todo mundo tem um trabalho, uma tarefa específica. Até as pessoas que praticavam o mal estavam fazendo seu trabalho de ser más, porque o mal é parte da vida. A parte mais decisiva desse sistema era a crença de que você, que buscou o estoicismo, tem o trabalho mais importante: ser bom, ser sábio. Continuar sendo a pessoa em que a filosofia quis nos tornar. Faça o seu trabalho hoje. O que quer que aconteça, quaisquer que sejam os trabalhos das outras pessoas, faça o seu. Seja bom. E aqui eu achei interessantíssimo também continuar essa reflexão para além disso daqui, que já não tenho nem, assim, não é nem aquela expressão de tirar nem pôr, não, eu só tenho o que colocar aqui, tirar sem chance, né? Mas eu queria abordar na nossa perspectiva aqui, trazendo ninguém mais, ninguém menos que Montessori para essa conversa. Sim, a gente pode fazer uma adaptação aqui que é incrível. Quando eu li esse trecho, para além de refletir sobre toda essa perspectiva que ele trouxe, eu vi Montessori em dois momentos. Primeiro, quando ele fala de cosmos interconectado. Quem conhece Montessori mais a fundo sabe da ideia até da educação cósmica da Montessori,
E a ideia, inclusive, de independência é trabalhada de uma maneira bem mais elaborada, de interdependência. Nós temos nossos interesses, né? Temos todas as questões aqui envolvidas que às vezes a gente não se apega ou não percebe a sutileza das palavras, mas elas trazem uma potência e um significado incrível para a gente. Montessori, ela sim, ela trabalha com autonomia e independência da criança, mas não para que as pessoas sejam autônomas e autossuficientes, não se trata disso. Montessori já percebe que todos nós temos uma existência interconectada. Nós todos fazemos parte de um todo maior. Por isso, até que quando ela vai falar sobre a gente trazer ideias para a criança ali, né, sobre o mundo, a gente começa do macro e vai vindo para o micro, né? E aí vem as grandes histórias da natureza. A gente fala do mundo, como é que surgiu a formação do mundo. Depois a gente vai vindo para as sutilezas. A gente começa do macro. E é muito interessante. Por quê? Porque o macro ele existe porque é interconectado. Ele precisa de algo para existir. Ele não existe por conta própria. Tem várias coisinhas ali que às vezes a gente não está olhando, mas que confluem, né, para que aquilo aconteça, para que aquilo possa existir e possa se desenvolver. E isso é legal quando a gente pensa também em pessoas, né? A gente pode acreditar que às vezes a gente já é autossuficiente e a gente achar que dá conta de tudo sozinho e que só do meu jeito que funciona, que é do meu jeito só e pronto. Ou a gente pode perceber que sim, o meu jeito pode ser muito bom, mas talvez se eu abrir espaço para que outras pessoas também tragam seus apontamentos para ali, a gente pode chegar num lugar ainda melhor. Não é falando que aquilo que estava era ruim, mas talvez a gente consiga chegar num lugar de muito mais potência juntos e principalmente de acordo com uma pluralidade de pessoas, de circunstâncias, talvez de temperamentos também, que trabalham às vezes com os nossos pontos cegos. A questão é, onde está o nosso ego? A gente vai se permitir ver algumas coisas ou a gente vai continuar acreditando que a gente é, né, o autossuficiente e dá conta de tudo sozinho? São questões de escolhas na vida. E quando ele traz aqui também essa questão de bem e mal, de novo, lembro de Montessori, de uma frase que vocês já cansaram de me ouvir aqui, e eu sempre vou trazer para vocês, porque é um dos pilares daquilo que eu acredito. Eu acredito, né? O pilar Montessori já está ali. Vocês já sabem que a filosofia Montessori faz parte do meu trabalho e aqui desse perfil. Mas mais do que isso, além da base dela, uma das frases que eu levo como se fosse lema para a vida é a distinção entre bem e mal. Montessori trabalha com isso. Não sei se vocês já souberam disso em algum momento. Se vocês já acompanham aqui mais tempo o perfil, vocês já sabem que eu já falei sobre isso em vários momentos. Ela traz que existe uma principal aí função do educador, que é fazer com que a criança perceba e compreenda a distinção entre bem e mal, entre o bom e o mal. E aí temos uma questão muito interessante. Ela traz, inclusive, que a gente precisa ter uma cautela enquanto educador para não fazer com que a criança confunda o bem com passividade e o mal com atividade. Existem muitas pessoas, inclusive esclarecidas, pegando esse contexto da frase da Montessori, tá? Que entendem que ser bom é ser subserviente, é ser submisso, passivo, é não apresentar uma ideia, uma contraposição, você só aceita tudo de bom grado e calado e tá tudo certo. E a pessoa começa a trazer que não, peraí, se eu estou fazendo alguma coisa e eu estou expondo, às vezes, alguma divergência de pensamento, não, isso daqui poderia estar tirando o ser bom daquilo e trazendo o mal, e aí confundindo o mal com a atividade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E eu demorei para entender isso na minha vida, tá? A questão da síndrome da boazinha, inclusive eu tenho um livro aqui que vocês não conseguem ver todos os livros aqui, mas a síndrome da boazinha, eu sempre tive muito. E eu confundia sem querer, tá? Isso tudo em nível inconsciente. E também por temperamento, que eu trazer algo que divergia de alguém não ia ser bem aceito, não ia fazer com que eu fosse respeitada, amada, inserida, etc., considerada respeitada em especial, e eu me recolhi, eu não posso trazer o apontamento em sentido contrário. Tem muito adulto ainda hoje, e vou te falar, adulto muito esclarecido, que segue acreditando que para as coisas serem boas e tal, tem que ser só do meu jeito, e quando alguém que é bom traz alguma questão, é porque essa pessoa é ruim. Porque para ela ser boa, ela tem que ser passiva. E a pessoa também que deixa de trazer ideias boas, que poderiam fazer um projeto ficar ainda melhor, ela deixa de trazer porque ela confunde o bem com passividade. Tá tudo errado.
E se a gente está trabalhando com as crianças para o desenvolvimento delas e para o desenvolvimento de consciência, a gente precisa deixar bem claro para elas, inclusive que tem até um livro também com esse título, né, que é Ter a Coragem de Desagradar. Não é fácil ter a coragem de desagradar, sobretudo dependendo do temperamento dessa criança. Dependendo do temperamento, a tendência é não estar nem aí se desagrada, ao mesmo tempo em que não gosta de ser desagradado. E aí todo mundo tem que aceitar ser desagradado, mas ele não. Então a gente precisa ter algumas cautelas sérias por aqui, tá? Enquanto a gente está trabalhando com a criança, sobretudo, porque a gente está formando a base desse ser. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Independentemente do que as pessoas falam ou façam, faça o seu trabalho. Foque naquilo que você tem controle. Esse livro eu já fiz essas gravações, tá? Desse vídeo, mas provavelmente vai vir em tempo posterior. Mas tem citações aqui e falas e reflexões no sentido de perceba do que você tem controle. Foca no que você tem controle. Tem muita coisa na vida que a gente não tem controle e a gente fica sofrendo e fica ali tentando mudar aquilo que a gente não tem controle. Foca no que você tem controle. No que você tem controle no dia de hoje. Essa mensagem veio num dia muito especial. Veio num dia muito interessante e fez muito sentido para mim. E aí, quando eu fui olhar, né, a mensagem do dia anterior, que aí foi a mensagem do dia 30 de junho, foi muito interessante, porque também me trouxe uma percepção interessante que, observando como foi o meu dia 30, fez muito sentido também. E por conta disso vai ser a nossa segunda mensagem. Esse vídeo vai acabar por agora. Já me aproveita para dizer o que você achou, se faz sentido, se gostou da mensagem, se essa mensagem chegou aí, porque precisava chegar. Eu acredito muito em sincronicidades e talvez, apenas talvez, você não está nesse vídeo por acaso. No vídeo 2, a gente fala da mensagem do dia 30, que nada mais, nada menos fala que o obstáculo é o caminho. Ficou curioso? Espero o segundo vídeo.